A dor é um fato, o desespero é uma escolha e, de fato, lágrimas não alteram o fato. Essa é uma frase que eu fiz baseada na filosofia ou no estudo do estoicismo, baseada muito nas frases das meditações de Marco Aurélio e de algumas coisas que eu li no sentido estoico. Mas antes de eu falar mais sobre isso e o porquê disso, já deixa claro, tá? Esse aqui é um vídeo, é mais algo pessoal, então você não precisa curtir, não precisa comentar, não precisa se inscrever no canal, não precisa compartilhar o vídeo pra ninguém. Se ninguém ler, pra mim tá tudo certo. É mais uma experiência pra eu voltar até o alto de fazer conteúdo e ver como é que tá ficando e trabalhar as minhas experiências. Mas por que a frase, né? A dor é um fato, se lamentar é uma escolha e o fato é que lágrimas não alteram o fato que é a dor. E por que eu tô falando disso, sobre isso? Que, por exemplo, eu comecei a gravar os vídeos e fui gravando mais vídeos. Só porque eu tava com muita coisa na clínica pra fazer, até porque a edição desses vídeos, elas são bem pequenas, eu só corto algumas partes em que eu paro pra pensar no que eu vou falar novamente, pra não ficar um vídeo de 6 horas e de 3 minutos com um silêncio. Mas eu fiz mais vídeos e antes eu tinha um microfone. E como é meio contado o tempo que eu só levanto, tomo água e venho pra bike. E depois saio da bike, como meus ovos, tomo banho e vou trabalhar. Eu não paro pra ver o vídeo, quanto tinha ficado. Já que eu ia fazer isso na edição depois e tava tudo bem. Ontem eu fui editar os vídeos, os outros 3 vídeos que eu tinha gravado pra postar. E na hora que eu fui gravar, eu tinha nenhum dos 3. Então, o problema era que eu tinha gravado 3 vídeos, 3 manhãs, todo o trabalho, e não tinha adiantado de nada. Isso, isso que é, a dor é um fato. O problema é um fato, e se é um problema, não muda. Aí eu poderia ficar bravo, ficar indignado, chorar, fazer o que fosse. Não ia alterar o fato de que esses 3 livros, esses 3 vídeos, iam estar impublicáveis. Eu ia ter que gravar outro de qualquer maneira. Então, a vida é mais ou menos assim. Nesse caso, eu escolhi pegar ofegante já. Eu escolhi pegar o vídeo e gravar sem o microfone. O áudio vai ficar pior, mas eu pensei, como é algo pra mim e pessoal também, se o áudio não ficar bom, não vale a pena trazer um outro microfone novo lá da clínica pra cá, porque vai que eu preciso gravar lá algum conteúdo com as meninas, com alguém da equipe, e lá é prioridade, então não trouxe pra casa. Deixei lá. Então tô aqui gravando com áudio, o áudio deve estar mais ruim, deve estar pior, não mais ruim, né? Mas também não tem problema. Mas a grande questão aqui na vida é sempre assim. Essa é uma das frases que eu tenho colado no balcão. Falei bastante sobre as frases que eu tenho falado no balcão nesses 3 vídeos que não temos mais. Mas a questão é que você sempre tem uma escolha. Por mais difícil que seja a situação, você tem uma escolha do que fazer no próximo passo. E às vezes o próximo passo, ele não é fácil. Ele é extremamente difícil. Às vezes você tem que escolher em uma situação onde é ultra mega horrível e outra que é horrível, às vezes entre duas horríveis que dão resultados diferentes, que você não tem muitas escolhas, mas você sempre tem uma escolha. E a única coisa que eu posso garantir é que se lamentar, chorar, reclamar de alguém, não vai alterar a situação. E esse negócio de aceitação é uma balela. Pra mim só pode se ter aceitação a partir do momento em que você tem a premissa de poder recusar alguém ou algo, né? Porque aceitar tem que ter a sensação. Sensação não, a verdade em que se pode rejeitar. Quando você não tem essa questão de poder rejeitar, o fato é um fato. Você sempre tem uma escolha.
Essa escolha geralmente não é fácil. Faz pouco tempo que estourou um vídeo sobre escolha, tanto sobre emprego, tanto sobre ser gordo. E é uma razão em todas as duas. Isso são escolhas extremamente difíceis. Sempre é difícil. Mas a questão de você ter uma ação é sempre uma opção. Em alguns momentos essa opção é muito ruim. Em alguns momentos essa opção é muito boa. Em algum momento é uma opção, no momento é muito boa e depois vai ser muito ruim. Em algum momento, uma opção que é muito ruim e depois vai ser muito boa. Exemplo, você tá sem dinheiro nenhum, tá fazendo uma cirurgia muito cara, você não tem dinheiro. Primeira ação, muito boa no começo, muito ruim depois. Você vai lá, rouba uma joia caríssima de uma joalheria. Ela consegue fazer a cirurgia, se você não foi preso antes de entregar o dinheiro, mas vamos supor que ela não conseguiu fazer a cirurgia, que às vezes não acontece, já acontece na hora, então você tem dinheiro rápido e depois passa a resolver na cadeia. Outra situação, você tá lá, numa festinha de aniversário, você pode comer um pedacinho de bolo, um salgadinho e parar. Ou você pode pegar e comer bolo até não conseguir mais, tomar todo tipo de bebida, todo tipo de salgadinho e depois passar mal, com dor de barriga, durante 1, 2, 3 horas. E isso eu não vou falar de emagrecimento nesse momento. É muito irrelevante. Tô falando sobre escolhas e consequências. O que você tem que estar ciente é das leis de Newton. E uma delas fala sobre ação e reação. E escolhas trazem consequências. Então, quanto mais difícil for a escolha, a situação que você tiver que fazer a escolha, maior vai ser o resultado adquirido daquela escolha. Quanto mais simples e fácil daquela escolha, mais menor vai ser a importância ou o resultado. Porque a ação gera um resultante de ação da mesma proporção. É uma das leis de Newton primária. O que eu quero dizer com esse vídeo todo é: se você deparar com uma situação, primeiro você analise o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer, e daí você faça um plano de ação. A dor, o lamento, ele é uma escolha, mas você pode inverter a ordem. Você consegue lamentar essa dor, chorar sobre isso, depois que você tem um plano de ação. Porque se você se lamenta muito antes, você se descontrola antes de um plano de ação, aí você não consegue pensar direito. A sua próxima escolha é ruim, gerando outra escolha ruim e uma cascata de escolhas ruins. A dor é um fato, o desespero é uma escolha, e de fato, lágrimas não alteram o fato. Então tente fazer o inverso. A dor é um fato. Escolha como sair desse fato ou solucionar esse fato. E depois lamente a situação, com calma e com o fato resolvido ou direcionado.